Então, por favor, pegue sua Bíblia aí. Abra em João 13. Pode ler? Amém. Diz assim, ó. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: O que faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: Aquele que já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia que quem o havia de trair. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: Entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi. Mas isto é para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo: todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Amém? Glória a Deus. Essa palavra aqui, ela, na verdade, era uma outra coisa que eu ia ler, mas o Senhor me deu ela. E quando a gente faz a Santa Ceia para mim, eu quero falar o meu ponto de vista a respeito da Santa Ceia. O que representa esse pão e esse suco de uva para mim? Ele representa, na verdade, uma mesa onde o Senhor alinha todo mundo de igual para igual. Para mim, ela representa uma unidade. É onde Deus ele pega e junta os seus filhos, junta a sua igreja. E ele começa a mostrar que ninguém é maior do que ninguém e ninguém é menor do que ninguém. Que todos somos iguais. A ceia, para mim, é uma representação clara da graça de Deus. Porque se você lembrar da ceia de Cristo, ele sentou ali com um traidor, com uma pessoa inconstante, com homens cheios de pecados e dificuldades, que a gente vai se identificar com um com o outro, não é verdade? Ninguém ali, além de Cristo, era perfeito. Mas ele sentou na mesa com todos eles, inclusive sabendo que Judas iria traí-lo, não é verdade? Então aquilo ali representa, pelo menos para mim, uma inclusão, onde ele, até mesmo o traidor, ele senta junto naquela mesa e come do mesmo pão. Sabe que muitas vezes, devido até mesmo os ensinos e a religião que a gente carrega no nosso coração, a nossa tendência é sempre excluir aquele que é a fruta podre do negócio. Na verdade, essa é uma condição humana, né? Por causa que o pecado já habita em nós. Então a gente tem esse costume, né? Eu não sei se eu falei aqui no outro dia, mas aquilo mexeu muito com o meu coração. A gente nunca vai no mercado e escolhe a fruta podre. Nunca. Você vai lá no mercado e você vai escolher a fruta e você procura sempre as que estão bonitinhas, tudo certinho. Ninguém vai escolher a fruta amassada, a fruta furada, né? A gente sempre vai escolher as coisas boas. Jesus, porém, ele sentou com todas as frutas podres. Né? Eu lembro que falei aqui mesmo, né? Mas não é questão de que ele sentou com a fruta podre, é que a maneira de Jesus ver é diferente da nossa. A maneira de ele escolher é diferente da nossa. E quando eu vejo a Santa Ceia, eu vejo como se Jesus falasse assim, ó, todos são iguais. E ele deixou esse exemplo na palavra para a gente poder seguir. E sabe, de manhã eu estava lendo aquele versículo que fala do véu do templo se rasgou, né? Não sei se vocês conhecem, mas Jesus, quando ele entregou o seu Espírito, a Bíblia fala assim, ele entregou o seu Espírito, e logo em seguida, a primeira coisa que aconteceu foi que o véu do templo se rasgou em duas partes.
E não sei se você sabe, mas aquele véu do templo era uma representação da separação entre o homem e Deus, aonde o homem não podia entrar além daquele véu por causa do pecado. E eu fico pensando, a expectativa de Deus de quebrar aquele véu, de rasgar aquele véu, era muito grande. Porque a primeira coisa que ele fez, depois que Jesus morreu, foi rasgar aquele véu. Então ele queria muito rasgar aquela separação. Aí eu tenho um exemplo, né, interessante. Você já passou por uma situação assim? A primeira coisa que eu vou fazer quando eu receber o meu salário é comprar determinada coisa. Eu lembro que na minha época, o item mais desejado era um aparelho de som. Pelo menos na minha época de Japão. Então o que eu fiz com o meu primeiro salário gordo? Eu fui lá e comprei um aparelho de som, né? Que inclusive está lá na minha casa no Brasil até hoje, né? Pode deixar aí mesmo, obrigado. Aí eu fui lá, peguei o salário e comprei. E às vezes a gente passa por isso, né? Principalmente quem começa a trabalhar, igual a Isabela está trabalhando agora. Eu lembro que a primeira coisa que eu vou fazer quando eu receber o salário é isso. E fica aquela expectativa para fazer alguma coisa. E eu acredito que Deus tinha essa expectativa. Assim que Jesus completar a obra, eu vou rasgar esse véu. Ele podia ter feito qualquer coisa, mas ele rasgou o véu. Por quê? Porque aquilo era prioridade para ele. A prioridade de Deus é se relacionar com o homem. Veja bem isso. A prioridade de Deus é se relacionar com o homem. Então a Santa Ceia ela não pode ser para separar os homens. Ela tem que ser para unir. Ela tem que ser para juntar os diferentes. Ela tem que ser para nivelar os corações. Porque muitas vezes a gente carrega dentro de nós tanto um complexo de superioridade, como também um complexo de inferioridade. Já parou para pensar nisso? E eu sempre costumo dizer que isso, na verdade, é um tipo de religião, onde a gente pega e acha que devido a eu ter uma vida boa, então eu mereço. Ou, se eu tiver uma vida ruim, eu não mereço. Se eu tiver certinho, eu posso participar. Mas se eu tiver errado, eu não posso participar. Se eu tiver bem, então eu posso viver aquilo. E se eu tiver mal, eu não posso viver. E isso é errado. Por quê? Por causa que Jesus na cruz, ele abriu o caminho para todos nós. Ele colocou um padrão na nossa vida. E qual que é o padrão? O padrão é a graça. O padrão é a misericórdia. O padrão é o amor incondicional. Então ele ama tanto o traidor, como o inconstante, como aquele certinho, como aquele errado. Então veja bem, a graça e a misericórdia de Deus é a porta que ele abre para nós, para a gente poder viver uma vida com ele. E a gente não pode deixar nem que as nossas próprias opiniões e nem que, de repente, algumas coisas que acontecem na nossa vida nos impeçam de viver uma vida com Deus. Eu não sei vocês, gente, mas eu já vivi isso. Eu sei o que é você ser impedido de viver uma vida com Deus na sua plenitude por causa de imposições humanas e por causa até mesmo de acusações que vêm na sua cabeça, na minha cabeça. Não sei se você já passou por isso, eu tenho certeza que já. Mas aquelas acusações de que se eu estou fazendo certo, eu mereço algo de Deus. Mas se eu estou fazendo errado, eu não mereço. Então Judas não mereceria participar da Santa Ceia. Então João, Pedro também não mereceria participar da Santa Ceia. Porque o próprio Pedro, durante que estava lavando os pés, ele já dá bola fora, você percebeu? Não, nunca vai me lavar os pés. Aí ele falou, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí não, então não lava só os pés, lava a cabeça, lava o corpo todo. Sabe? Nem sem noção essas coisas. Então, se for dessa maneira, ninguém pode participar de uma vida com Deus. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer aqui que a gente precisa aprender a andar, se mover pela graça. E não se mover pela lei. A lei te traz um peso. A lei, ela vai sempre te trazer uma cobrança. A lei, ela sempre vai mostrar para você o que você pode e o que você não pode fazer. Mas a graça é diferente. A graça, ela te aceita como você é. Quer ver uma coisa? É mais difícil. Eu quero que você tente aplicar isso na sua vida. Se você colocar algo como lei na sua vida, vai ser mais difícil você mudar. Agora, quando você é constrangido pela graça, é muito mais simples você mudar. Por quê? Por causa que Deus, ele não é um Deus que ele vai te condenar pelo que ele errou, mas ele vai te perdoar. E por causa daquele perdão sobre a sua vida, você se constrange em procurar mudança. Quem procura mudança por causa de uma regra, em um determinado momento ou outro, se cansa.
Agora, quem não precisa procurar mudança, porque sabe que tem um Deus de graça, o próprio Deus muda o seu coração. Eu lembro da primeira luta que eu tive no vício de cigarro que eu tinha, e eu tentava de todas as maneiras parar de fumar, e eu colocava regras em mim, colocava pesos, e eu lembro assim de uma culpa que eu carregava no meu coração, porque eu não conseguia largar aquilo, e aquilo muitas vezes me afastava de Deus, porque eu falava, quer saber, eu não consigo largar esse negócio, então chutava o balde. Só que um dia eu entendi o amor de Deus sobre a minha vida, e o amor de Deus é incondicional. Foi a primeira vez que eu entendi assim, quer dizer que o Senhor me aceita fumando assim mesmo? Mas como que o Senhor pode me aceitar assim? E aí aquela graça, aquele amor incondicional veio sobre o meu coração. E aquilo me constrangeu. E foi engraçado, porque ficou mais fácil parar. Por quê? Porque não havia uma lei, havia graça. Quando a lei pesa. E aí a gente se afasta do propósito de Deus por causa da lei. A lei, ela serve, sabe para quê? Ela serve para nos mostrar o certo e errado, não para nos acusar. Mas hoje em dia tem tantas pessoas andando debaixo de acusação que elas não conseguem nem ser felizes. Tem pessoas que se condenam no seu casamento porque talvez você não é bom ou boa o suficiente para o seu cônjuge. Tem pessoas que se condenam na sua família porque o filho não é bom o suficiente, o pai não se sente bom o suficiente. Nem um pai nem uma mãe se sente bom o suficiente. Não é verdade? Isso já é natural. Sempre a gente se perguntar, puxa, você se considera um bom pai? Eu, não, eu queria ser melhor, eu queria ser melhor. Às vezes quem está de fora olha e fala, puxa, eu te considero um tão bom pai, tão boa mãe, mas a gente sempre se condena, não é verdade? E tem tantas pessoas que não conseguem ser felizes por causa dessa condenação. Tem gente que não consegue, às vezes, lidar com circunstâncias, com finanças, com filhos, com trabalho, e se condenam por causa disso também. Eu não estou falando que você não tem que mudar, mas eu estou falando do peso que vem sobre a sua vida por não conhecer a graça de Deus. E muitas vezes a gente se sente incapaz disso, e quando olhamos para Deus, achamos que Deus está cobrando você de mudar e de ser uma pessoa diferente e de fazer as coisas diferentes. Não, não precisa ser assim. A gente precisa tirar os pesos para a gente poder andar feliz. E como que a gente tira o peso do nosso coração? É quando a gente sabe que a Santa Ceia, que representa o sacrifício de Jesus por nós, foi feito para nos incluir e não para nos excluir. Foi um exemplo para a gente poder entender que Ele, sendo o nosso mestre, o nosso Senhor, lavou os nossos pés. Eu acho interessante. Vamos entender a dinâmica da ceia. Ele fez a ceia, chamou lá os discípulos, fez a ceia, compartilhou o pão, falou sobre isso, esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes de mim, semelhantemente depois de cear tomar o cálice, não é verdade? Só que aí aqui em João 13, fala que durante a ceia ele parou tudo, lavou os pés dos discípulos. E aí ele pegou e chegou lá em Pedro não quis, aquela conversa toda, e aí depois quando ele acabou ele falou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? E ele fala, muito interessante, fala assim, ó, agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se vocês fizerem essas coisas. Fazerem, né? Se fizerdes essas coisas. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele perguntou, você entendeu o que eu fiz? O que eu fiz? Eu lavei o seu pé, eu sendo mestre. Você também tem que fazer essas coisas, não adianta só você entender, você tem que fazer. Você também tem que incluir as pessoas. Você também tem que dar valor para as pessoas. Você também tem que considerar aquela pessoa que traiu você como um amado seu. Porque foi assim que ele fez. E o amor nos dá um tapa na cara, não é verdade? Por quê? Quem aqui que vai abraçar aquele que traiu? Gente, é muito difícil. Quem que vai abraçar aquele que te machucou? É difícil. Mas o próprio Jesus está falando, você entendeu? Eu lavei o pé do traidor. Eu lavei o pé do falho. Eu lavei o pé daquele que era assim, que não acreditava em mim. O Tomé estava lá. E ele foi lá e lavou o pé de Tomé. E ele falou, vocês vão ser bem-aventurados se vocês fizerem o que eu fiz. Não é verdade? Fizerem ou fazerem? Fizerem, né? Hein, professor? Me ajuda. Fizerem, né? Tá certo. Estou esquecendo o português, tá vendo? Ainda bem que eu vou dar aula de inglês, não de português, senão tá perdido. Certo? Então, se a gente não fizer isso, a gente não aprendeu nada e não entendeu nada do que Cristo veio fazer nessa terra, gente.
A gente não entendeu nada. A gente precisa olhar as pessoas como Deus olhou, amar elas como Ele amou. Simples assim. E começa dentro da nossa própria casa. Porque olha só, se você não consegue amar os seus filhos, o seu cônjuge dessa forma, você não vai conseguir amar as pessoas lá fora que você não conhece. Então é muito importante a gente aplicar a Santa Ceia. Você já fez Santa Ceia na sua casa? Esses dias eu ouvi uma pregação que ele falou assim, que um pastor falou que fazia Santa Ceia na casa dele. Aí eu fiquei assim, ué? Ele faz a Santa Ceia na casa dele? Eu falei, poxa, a ideia é legal. Mas por que ele estava explicando isso? Ele falou assim, não estou falando da questão da falta do temor, porque a gente já parte para um lado assim, puxa, mas a Santa Ceia é um momento de temor. Não, ele está explicando o seguinte, que quando ele faz a Santa Ceia na casa dele com o mesmo temor, ele está trazendo para dentro da casa dele esse mesmo ensinamento do amor. Está entendendo? E eu vou falar para vocês uma coisa, gente, tem tanta coisa que rodeia a Santa Ceia, que a gente aprendeu como religião, e que nem tem na Bíblia. E tantas outras que a gente não faz, e que é um exemplo bíblico, por causa das nossas culturas, do passado. Mas a gente vai ter que desmistificar a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, como eu já falei, a Santa Ceia não é somente para quem é batizado. Ok? Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala que primeiro você batiza e depois você toma a Santa Ceia. A questão do batismo é mais porque o que dá a entender é que é o seguinte, a pessoa que é batizada, ela entendeu o que é a Santa Ceia, e por essa razão ela toma. E algumas igrejas adotam que a Santa Ceia tem que ser tomada pela pessoa que é batizada e só, mas com uma linha de segurança, entendeu? Porque talvez a pessoa que é batizada já entendeu, mas eu conheço pessoas que foram batizadas que não entenderam a Santa Ceia, e outras que não foram batizadas e que sabem exatamente o que é a Santa Ceia. Está entendendo? Por isso que assim, a gente não pode colocar como regra, não é verdade? Eu fiquei curioso com esse negócio de fazer a Santa Ceia em casa, porque eu acho que fazendo assim, eu vou entender melhor o que é. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a Santa Ceia com a minha família? Eu vou fazer a Santa Ceia ali com os meus familiares, para poder trazer o ensinamento do amor para dentro da minha casa? Sim, eu posso fazer. Se o princípio for o temor ao Senhor, lembrar do que Ele fez, e alinhar as coisas na minha casa, sim. Sabe? A gente precisa desmistificar essas coisas, para a gente não acabar entrando por um caminho de religiosidade, que vai nos prender, por causa que aí a gente começa a viver pela lei, deixando de lado a graça. Por causa que a lei é assim, a lei ela te prende em tudo, mas a graça não, a graça te liberta. A graça é você simplesmente entender que Ele te aceitou. Com os seus erros, com os meus erros, com os nossos problemas, com as nossas lutas, Ele nos aceitou. E se Ele nos aceitou, olha só, vamos fazer uma ilustração aqui. Uma ilustração, um exemplo. Se você é dono da sua própria vida, então você pode se julgar, você pode se condenar, porque você é dono da sua própria vida. Se você não é dono da sua própria vida, e Jesus é o dono da sua própria vida, só Ele que pode te condenar, te absolver ou te julgar. Você está entendendo? Então não fique se julgando, não se coloque para baixo se Jesus é o dono da sua vida. Você não tem esse direito, porque você não é dono da sua vida, é Ele. Então ainda que você se sinta mal, não olhe para o que você sente, mas olhe para aquilo que Ele fala de você. Isso é graça. Eu gosto muito de ler aquela passagem que fala assim, ó, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, ou em outras versões, para lhe dar um fim que desejais. Sabe o que ele está falando? Ele está falando que Ele pensa sobre a gente pensamentos de paz. Se Ele pensa isso de mim, por que eu me sinto mal? Por que eu me sinto devedor? Por que eu me sinto isso e aquilo? Então eu tenho que começar a caminhar segundo o que Ele pensa de mim, não segundo o que eu penso de mim. E isso me traz libertação, sabe por quê? Na grande maioria das vezes, nós vamos nos deparar com as nossas limitações, com as nossas falhas. E elas vão nos condenar. Mas quando eu vejo o que Ele fala de mim, a graça dEle, o que Ele fez na cruz. Ó, a palavra diz assim, que Ele riscou o escrito de dívida que era contra nós. Não é verdade? Você sabia que tinha um escrito de dívida contra a gente, contra você, contra mim? Existia uma lista ali de coisas escritas contra a gente, dos pecados que a gente cometeu, das falhas que a gente tinha, e Ele rasgou aquilo na cruz. Ele rasgou. Então se eu não tenho mais dívidas, por que eu ainda me sinto mal? Por que eu ainda me sinto selecionado? Você sabe,
a gente tem que parar de ficar se comparando, porque eu acredito que a comparação é uma das ferramentas de Satanás contra a nossa vida. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, guarde isso no seu coração. A sua família, a sua vida, os seus filhos são seus. Foi Deus que te deu e eles são diferentes dos outros, sim. Não são piores, não são melhores, são seus. São diferentes. Às vezes, gente, eu passei, né, mano, anos da minha vida debaixo de comparação. Não, por causa do fulano de tal, olha ele é melhor, é por isso que ele é assim, por isso que ele recebe as coisas. E aí você olha para dentro disso e você fala, meu Deus, eu não sou nada. E sempre a grama do vizinho, e tem gente que ainda faz questão de mostrar a grama do vizinho para você, parecendo que ela é melhor. Aí você pega, igual acontece muitas vezes, olha gente, isso é uma das coisas que acontece muito na igreja. Aí chega a família, que tem aquele filhinho, que não para quieto, não é verdade? Aí ele senta ali, ele não consegue parar quieto, ele fala, ele grita, não sei o que, e a mãe e o pai ficam incomodados, né, por causa que o filho não para quieto. É claro que o Mateus não era assim, né? O Mateus era mais quietinho, não é verdade? Ele era quietinho? Não? Tô brincando. Porque olha só, gente, esses daqui, ó, meu Deus do céu, tinha hora que era desesperador, sabe? Aí o que acontece? Aí chega aquela família que tem aquele filho que é um lorde, um bebê lorde. Ele senta na cadeira de perna cruzada e assiste o culto. Aí você fala, meu Deus, a minha família é uma bagunça. Não é verdade? Dá um negócio assim, um negócio de comparação, porque todas as crianças ficam quietas, menos a minha. Não sei se alguns pais já passaram por isso, mas a gente passou muito por isso. Ou às vezes, de todos a liderança da igreja, só a gente que é os problemáticos. Ou então, de repente, de todas as famílias da igreja, só a gente que é os críticos. O restante é tudo perfeito. E vem aquele peso de comparação sobre você, que você não consegue se sentir à vontade naquele lugar. Mas também, às vezes, é provocado por pessoas. Porque eu passei pelos dois lados. Provocado pelas pessoas, de chegar e falar assim, ó, o filho do fulano de tal é quieto, por que o seu não? Ou você tem que colocar uma disciplina nos seus filhos, porque olha só, eles não param quieto. Esse daqui, ó, para aprender a ficar sentado no colo, gente do céu, eu agarrava ele com a mão, com a perna, assim, segurava, dobrava e ele conseguia me desvencilhar, porque pequeno só de tamanho, porque tem uma força, sabe, gritava por dentro. Eu ensinei ele a chorar por dentro. Você já ensinou seu filho a chorar por dentro? Engosta, né? Mas foi muito difícil. Mas sabe por que foi difícil? Não foi para discipliná-los. Foi difícil por causa da comparação. Porque ele não podia soltar um gritinho que eu já ficava desesperado. A Raquel já ficava desesperada com o que os outros iam pensar. Irmão, irmã, o que você tem realmente é diferente de todo mundo. O seu filho não vai ser igual ao filho do outro. O seu casamento não vai ser igual ao casamento do outro. As suas finanças não vai ser igual à finança do outro. A sua vida não vai ser igual à vida do outro. Porque se fosse igual seria chato. Você só é diferente, ponto final. Então não fica olhando e se comparando com o outro. Seja você do jeito que você é. Seja você da sua maneira que você é. Tem gente que falava muito assim pra mim. Toshio, mas você prega super bem. Eu falei, eu não acho que eu prego bem. Até porque eu nem acho que eu prego. Eu acho que eu falo que eu compartilho o que está no meu coração. Aí então você prega super bem e começa a vir aquele peso, porque quando eu fulano, a igreja não aceita, mas quando eu ciclano, não, aí o pessoal vai ouvir, não gente, Deus vai te usar do jeito que você é. Ninguém vai embora da igreja quando você for pregar, entendeu? Deus vai te usar do jeito que você é, você só é diferente do outro, porque o seu talento, o seu dom é outro, e ponto final. Tem gente que fica nervoso na hora de pregar, tem gente que treme, tem gente que chora. E qual o problema? Deus te fez assim, entendeu? Quem vê, outro dia eu vi um irmão pregando, e eu lembro dele da primeira vez que ele pregou. E a primeira vez que ele pregou, nem eu entendi o que ele pregou. Então aquela pessoa fala em cima, não fala nada. E aí ele chorou no meio da pregação, e aí tremeu, pegou o microfone e entregou pra mim. Aí eu olhei assim, aí eu até perguntei, já acabou? Aí ele saiu assim, eu falei, então irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar? Aí ele foi, sabe, eu tive que consertar. Hoje ele está lá, normalmente, pregando, e a pregação dele é totalmente diferente da minha. Ele faz aquela expositiva, sabe? Pega o versículo e destrincha ele inteirinho e tal, e é gostoso de ouvir ele falar. Diferente. Não tem melhor, não tem pior, é só diferente. Até porque, principalmente para os casais,
Você acha que você passa pelas lutas que você passa sozinho? Não, lógico que não. Todo casal passa por problemas bem parecidos. Sempre no casal, um é diferente do outro. Sempre tem aquele que é mais estressado que o outro. Sempre tem aquele... Tem os problemas de casal, gente. É bem parecido, é que a gente não compartilha. Mas se fosse compartilhar, a gente ia rachar o bico. Não é verdade? Porque é tudo igual. É os mesmos problemas. É problema de diferença. Olha, quando eu casei com a Raquel, Jesus dos crentes, a gente ainda está no processo, vamos ficar no processo até morrer. Não é verdade? Ó, quer ver uma coisa? A gente casou. Aí ela pegou, vamos tirar o visto. Aí ela foi pegar meus documentos. Quando ela pegou meu documento, ela falou: meu Deus, o que é isso? Porque a minha identidade, primeiro, que a gente não achou. Quando achou, ela estava toda arrebentada. Aí já era a 20ª, 30ª via que eu já tirei. A Raquel tem a primeira via, né, dos documentos dela. Ela: você não cuida do documento direito e não sei o quê. Ela falou: mas por quê? Eu estou no Japão, nem vou usar mais isso. Não, mas pelo amor de Deus, isso aqui é importante. A Raquel tem 20 cópias de cada um dos documentos guardados numa pasta catalogada. Só falta passar como é que fala? O plastificador em cima. Agora os meus, gente, meu Deus do céu. Em compensação, você chega lá no meu escritório, tá tudo mesmo certinho, bonitinho, meu computador limpinho, não tem um monte de pasta. Agora olha aquele ali pra vocês verem o tamanho da pasta. Não, tô brincando, depois vocês veem isso. Então, tipo assim, são diferenças, sabe? Que todo casal tem. Aí embate, bate de frente um com o outro e tenta se resolver, e às vezes um grita, e às vezes o outro fica calado e chora sozinho, se pergunta o que foi, mulher, o que foi, nada. E você sabe que é. Não passa por isso? Passa. Por que você vai ficar se comparando então? É todo mundo igual, gente. É todo mundo igual. A gente precisa fazer o quê? Se ombrear. Andar junto. É você poder olhar para o lado e falar: puxa, ele passa a mesma coisa que eu passo, eu não estou sozinho, eu não estou sozinha nisso. E isso traz um sentimento gostoso no coração de família, de unidade. E eu falo para vocês, é possível sim viver em unidade. É possível. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente vive constantemente tentando colocar as pessoas e a nossa própria vida num quadrado. E é por essa razão que a gente às vezes não consegue bons relacionamentos. E se a gente entender claramente de que todos são diferentes, acabou. Ele vai ser diferente de mim mesmo. Eu e o Delmiro somos diferentes um do outro. É porque a gente não convive muito, senão com certeza ia sair faísca. Normal. Ó, vou falar uma coisa pra você. Meu irmão, minha irmã, olha só. Relacionamento que não sai faísca não é relacionamento. Não é. Relacionamento que sai faísca é porque é de Deus. A Bíblia fala sobre isso, né? Que os dois ferros se afiam. Não é verdade? Então a gente precisa entender. Precisamos entender isso. E aí, entendendo, a gente vai andar aqui, ó, o que ele está falando. Vocês entenderam o que eu fiz? Jesus andou com um monte de gente diferente. Lidou com cada... Ele trabalhou com eles. Amou-os até o fim, como está dizendo aqui. Certo? Ele conseguiu lidar com isso e nos ensinou como fazer isso. E como é que é? Lavando os pés. Servindo. Ajudando, independente do que a pessoa é. Independente. É dessa forma que a gente vai conseguir vencer muitas limitações e barreiras que nós temos. Eu vou falar uma coisa para você: você não está sozinho nessa luta que você está passando. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho, não está sozinho. Você pode contar com pessoas. A gente só precisa encontrar essas pessoas no nosso meio. E por isso que eu falo que eu quero incentivar você: desenvolva relacionamento, sente à mesa com pessoas. Né? Eu gosto muito, eu sempre falo de visitar as pessoas na casa delas. Eu sempre falo de ir na sua casa para tomar um café com você. Sabe por quê? Não é porque eu só quero tomar café. Eu quero também um pão, não estou brincando, mas não é só o café. Mas é por causa que é gostoso sentar e conversar, conhecer a pessoa, saber quem ela é e vocês também me conhecerem. Entendeu? Eu gosto mais de que você me conheça do que eu gostar de te conhecer, sabia? Por causa que, assim, é bom você ser transparente, é gostoso. Quando as pessoas, às vezes eu fico até com medo de mim mesmo. Eu já tive mais medo, hoje em dia eu não tenho não. Eu falo: puxa, o que será que a pessoa vai pensar de mim quando ela me vê com uma roupa diferente do culto? Né? Eu tive medo muito disso. Como é que a pessoa vai pensar, o que a pessoa vai pensar de mim quando ela me vê no meu dia a dia? Né? Nas coisas que eu faço, nas coisas que eu falo. Aí eu decidi uma coisa na minha vida, sabe, irmãos? Eu quero até te aconselhar isso. Eu parei de usar máscara. Porque eu sou aqui, eu vou ser com você, na sua casa, na minha casa, em todo lugar.
Igual às vezes eu falo para as meninas, né? Eu falo assim, se for para dar bronca, eu dou bronca na frente de todo mundo, eu não tenho negócio não. Se for para dar bronca, se for para puxar a orelha, mas o tio Toshio é bravo. Não, eu sou transparente. Eu sou o que sou. Entendeu? Eu sou o que sou e você tem que ser o que você é. Ponto final. Vão se escandalizar comigo. Não, família não se escandaliza. Família se une. Família aconselha. Família ama. Meu irmão, ele não mora aqui. Ele não mora perto de mim. A gente, tipo assim, o meu irmão é aquela pessoa que gosta de ficar separado de todo mundo, sabe? Sempre tem um irmão assim, né? Não sei, na sua, mas na minha família tem. E aí, tipo assim, eu amo ele do mesmo jeito. E às vezes ele faz umas burradas, sabe? Ele dá umas cabeçadas na vida. E várias vezes eu ligava pra ele e dava bronca dele. Mas aí eu falei, toda vez eu ligo dando bronca. Eu falei, não vai dar bronca não. Aí, só que quando eu ligava pra ele, eu ficava com medo de eu dar bronca dele. Eu afastei ele por causa de tanta bronca que eu dava, querendo ser o irmão mais velho. Aí eu falei, quer saber, eu vou me alinhar com ele. Eu vou andar junto com ele. Vou parar de querer ser o dono da verdade e vou começar a andar junto com ele. Eu estou tendo que reconstruir o relacionamento. Tá entendendo? Então a gente precisa entender essas coisas. Para a gente poder participar da ceia do Senhor, eu acho que a maior questão não é participar da ceia, mas é o que vem depois dela. Porque depois dela, a gente precisa lembrar o que Jesus falou. Você entendeu o que eu fiz? Você entendeu o que está acontecendo? Então vamos lavar os pés uns dos outros. Vamos apoiar um ao outro. Vamos estender a mão para o outro. Irmãos, me dê uma oportunidade. Eu sei que a maioria de vocês aqui vieram de outras igrejas e tal. E eu sei que não é fácil. Quer dizer, eu não posso falar que eu sei. Eu posso entender. Mas só você sabe o que você passou. Me dê uma oportunidade para você me conhecer, para você conhecer minha família, sabe? Eu não estou falando isso para você ficar na minha igreja, não. Até porque essa igreja não é minha. Mas eu estou falando isso para você nos conhecer. Porque se por um acaso você não ficar nessa igreja aqui, eu não quero perder a sua amizade. Eu não quero perder a sua amizade. Eu quero que você esteja no lugar onde Deus quer que você esteja. Mas eu quero continuar sendo teu amigo. Eu quero continuar o mesmo relacionamento. Porque eu também acredito de todo o meu coração que a gente pode fazer amizades verdadeiras sim. A gente pode. É por causa que é difícil de você encontrar um coração desnudo. Você entende essa palavra? Um coração limpo, um coração aberto. É difícil da gente encontrar. Porque às vezes até o nosso próprio coração é um coração turbado, né? Fechado. Mas deixa Deus fazer alguma coisa nessa situação. Porque olha só, gente, quando a gente se abre para novas oportunidades de relacionamento, o mundo também se abre para oportunidades. As portas de Deus também se abrem para isso. Agora, se o nosso coração estiver fechado para os relacionamentos e para as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, você vai ver que é mais difícil. Eu tenho certeza absoluta, que nessas 3, 4 semanas que a gente está aqui, você já passou por algum problema em alguma luta. E nessas 3 e 4 semanas aqui, eu falei para você, conta comigo. E alguém falou para você, conta comigo. E a pergunta que eu quero fazer é, você contou com essa pessoa? Porque se você não contou, então tem alguma barreira dentro desse coração. Tem. Gente, eu tenho um grupo no Facebook do pessoal da igreja, né? Eu acrescentei vocês lá, né? Tudo que acontece na minha vida, gente, olhem por mim, estão passando por isso. Ó, o Benjamin tá com, estava com 40 graus, tá com 40 graus. Aí diminuiu, não, agora tá com 39, né? A gente compartilha tudo ali, sabe por quê? Porque eu entendo que eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém. Eu preciso de pessoas que oram por mim. De manhã eu estava falando não sei, ontem na célula, antes da célula, eu estava, por exemplo, falando com o seu Ângelo, com o seu Toshiko, amigo, que falei assim, olha, se está acontecendo alguma coisa dentro dessa igreja, não é por causa de mim, por causa que o meu papel, talvez, é só ir lá fora, sabe? Ir lá esticar a mão e buscar. Mas vocês também oraram, vocês intercederam, vocês ficaram ali, vocês participaram, vocês permaneceram. Então essa vitória não é de um só, de todos. Você está entendendo? Abre o seu coração. Vamos participar dessa ceia entendendo o que Jesus fez. Entendendo que ele queria se relacionar com todo mundo, entendendo que ele guardou o coração, por causa que quando Judas o traiu, deve ter doído sim, mas ele guardou o coração, ele deu uma nova oportunidade. Se Judas tivesse se arrependido, Jesus teria aceitado ele de volta? Claro que sim. Se ele tivesse, mesmo sem se arrepender, Jesus deixou de amá-lo? Não. Então vamos entender isso.
em participar dessa ceia. Se você tem uma dificuldade de se relacionar, você tem no seu coração, puxa, eu estou machucado ainda, eu estou ferido ainda, olha, Deus ele vai começar um processo de cura na sua vida, eu tenho certeza disso. Mas você precisa abrir o coração. Tem tanta coisa que Deus ele quer fazer, em particular nas nossas vidas, que a gente só precisa abrir o coração para as novas oportunidades. Então não deixa passar esse tempo, não. E também não pense que eu estou falando isso por causa de mim, tá? Estou falando isso porque Deus tem colocado no meu coração isso. Estou falando totalmente diferente daquilo que eu falei de manhã. E na verdade assim, eu não tinha nada preparado, vou ser bem honesto com vocês. Esse João 13 aqui, Deus me deu no caminho de lá para cá. Eu falei, eu estava te colocando diante do Senhor, Deus falou, eu quero que você fale sobre isso. O que Jesus fez? Para a gente poder entender melhor. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Você põe o louvor? Não, você vê aqui. Deixa eu... Onde que está o meu negocinho daqui? Amém, gente. Eu acho que não precisa de louvor, não. A menina do louvor foi embora. A Raquel foi levar o Benjamin do banheiro. Tá aqui, ó. Põe pra mim também. Tem que colocar isso aqui, ó. Coloca o louvor aqui pra mim. Tem um fio aqui, ó. Esse fio aqui. E esse fio. Amém. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença. Eu quero Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado no nosso coração. Irmão, mesmo que seja baixinho, faz a sua oração. Sabe, talvez Deus tenha falado com você realmente. Talvez não, mas mesmo assim, ore a Deus. Não somente agradeça pela ceia, mas se você tiver alguma dificuldade no seu coração de relacionamento, talvez você não consiga abrir o seu coração para isso. Peça para Deus te ajudar. Peça para Deus te curar. Peça para Deus te libertar. Porque Ele pode fazer isso hoje. Ele pode fazer isso hoje. E eu acredito que Ele quer fazer isso. Ele só espera a nossa posição. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor. Deus, daqui a pouco nós vamos participar da ceia, Senhor. E a ceia, meu Deus, nada mais representa do que o seu amor incondicional por nós. Judas te traiu, mas mesmo assim o Senhor seu com ele. O Senhor limpou os pés dele, Senhor. O Senhor limpou os pés dele. Mesmo que o coração dele não estivesse limpo, mas o Senhor limpou os pés dele. Senhor, nós também temos que fazer isso, Senhor, uns com os outros. Nós também temos que amar uns aos outros. Nós também temos que nos importar uns com os outros, Senhor. Eu sei, Deus, que na caminhada dessa vida tanta coisa acontece, que a gente fica receoso de tantas coisas. Nós ficamos com medo de nos entregar novamente. Nós ficamos com receios, Deus, de fazer e passar por tudo de novo, Senhor. Eu entendo tudo isso. Mas, Senhor, nós somos Teus filhos. E o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece o nosso coração e sabe, meu Deus, sabe do que nós passamos. Por favor, Deus, nos dá força para perdoar. Nos dá força para podermos novamente, Senhor Deus, andar unidos e ombreados. Nos dá força para seguir em frente, sem que nada nos impeça, Senhor Deus, de caminhar. Por favor, Jesus, sonda os nossos corações. Tua palavra diz, Senhor Deus, para a gente não turbar o nosso coração, para a gente não enrolar o nosso coração num pano que muitas vezes, Senhor Deus, é o pano da mágoa, o pano da frustração, é o pano, Senhor Deus, da tristeza, Senhor. O Senhor diz para a gente não ficar turbando o nosso coração. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a limpar o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, a desnudar o nosso coração para Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a limpar o nosso coração. A limpar o nosso coração das dificuldades de relacionar por causa de feridas e mágoas, Senhor, que está acontecendo na nossa vida. Deus, nós vamos participar da ceia daqui a pouco, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor comece, Deus, um tempo novo no nosso coração. Em nome de Jesus.